O que é a DUT da ANS? Diretriz de Utilização da ANS. O que será que é isso? Como é que isso impacta a vida dos consumidores? Por que ela foi criada? Olha, eu vou tentar jogar um pouco de luz para vocês a respeito do que é uma DUT da ANS e eu vou tentar explicar um pouquinho também para vocês como isso, no final de contas, afeta a vida dos consumidores e como isso, em muitos casos, contraria a própria lei dos planos de saúde e o que fazer se a operadora de plano de saúde recusar um tratamento com base na alegação de que o caso não está na DUT da ANS. Muito prazer, eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em plano de saúde, eu sou professor de Direito em cursos de pós-graduação e autor do livro Manual do Direito da Saúde Suplementar, lançado ainda no ano de 2024. Eu estou aqui para tentar desmistificar e ajudar vocês a compreender as principais regras do setor de planos de saúde. Olha, eu vou tentar transformar uma aula na pós-graduação que dura horas num videozinho bem curto para vocês. Vamos lá. Então é assim. O anexo 1 do rol de procedimentos da ANS, ele prevê a cobertura que um plano de saúde deve pagar. Mas o anexo 2, ele estabelece algumas condições para que o paciente possa acessar um tratamento. Então, uma diretriz da ANS basicamente é uma condição que o paciente precisa preencher para que ele acesse um tratamento. Ok? O que acontece na prática, então? Vamos pensar assim, na prática vem a ANS e diz assim, o tratamento tal está incorporado, mas se ela não colocasse diretriz de utilização, todo mundo que precisa do tratamento tal teria acesso a ele. Então ela vem e estabelece algumas condições. Ela estabelece algumas premissas para que um paciente possa acessar esse tratamento pela operadora de plano de saúde. Na prática, então, o que acontece? Na prática, não basta que um tratamento esteja no rol da ANS. É preciso, muitas vezes, que o paciente preencha condições que foram estabelecidas nessa regra, nessa diretriz da ANS, para que ele consiga o tratamento dele pela operadora de plano de saúde. E algumas diretrizes, elas são absurdas e ilegais. Existem vários casos disso. Existem diretrizes, inclusive, que contrariam a própria lei dos planos de saúde. Por quê? Porque, veja, o que diz a lei hoje? Eu vou colocar assim para vocês duas grandes premissas que estabelecem a legislação. Ela diz, primeiro, que todas as doenças listadas no CID têm cobertura obrigatória por um plano de saúde. E depois ela diz mais uma coisa. Ela diz assim também que aqueles tratamentos e eventos em saúde, englobando então tudo, que estão em acordo com a ciência, mas que não estiverem em acordo com o rol, devem ser autorizados pela operadora. Na prática, contudo, há um abismo entre o que faz uma operadora de plano de saúde é olhar para a regra do rol da ANS e o que diz a lei. A operadora, em geral, só olha para essa regra do rol da ANS e ela não olha para a lei. Essa regra da diretriz de utilização, como eu estou mencionando para vocês, invariavelmente, em muitos casos, ela fere a lei dos planos de saúde. E aí, claro, esse conflito de regras entre o rol e a lei, muitas vezes acaba sendo resolvido por quem? Acaba sendo resolvido pela justiça, que tem o poder de dizer a ANS falhou, a ANS se equivocou ao não incorporar um tratamento e um medicamento e eu vou determinar a esse paciente, então, a liberação disso. A justiça pode fazer isso e tem feito isso em inúmeros casos, ok? A regra do rol de procedimentos da ANS, então, onde ela está? Eu vou deixar ela para você, facilitando a sua vida aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Essa regra é a Resolução Normativa número 465 de 2021. O que diz a regra do rol de procedimentos da ANS? A regra da RN, Resolução Normativa 465 de 2021, é o rol de procedimentos e quando você entrar no anexo 2, você vai entender ali quais são as diretrizes que alguém precisa preencher para acessar um determinado tratamento, ok? Essa diretriz, contudo, como eu disse para vocês, ela deveria ser só uma premissa básica, uma baliza mínima, uma condição que o médico olha para decidir ele se ele vai prescrever esse tratamento ou não, mas ela não esgota a ciência. Existem muitas dessas questões que estão dentro da regra da ANS. Essas regras da ANS, elas deveriam simplesmente servir como
um auxílio para a tomada de decisão do médico. Não poderia, em hipótese nenhuma, servir, por exemplo, para que alguém dissesse que, não estando na diretriz, não tem cobertura. Mas na prática é isso que acontece muitas vezes. E se isso acontecer com você, o que eu vou sugerir que você faça? Eu vou sugerir, primeiro, que você converse com o seu médico, claro, entendendo. No meu caso, dá para justificar em acordo com essa diretriz ou não dá? Porque se der, perfeito, maravilhoso, muito mais fácil. Não, no meu caso tem uma particularidade X que não permite que eu enquadre ele na diretriz. Tá tudo bem. O mais importante, sempre, é que seu caso esteja não em acordo com a diretriz, mas que ele esteja em acordo com a ciência. Porque estando em acordo com a ciência, a gente consegue buscar isso para você, porque a operadora de plano de saúde, ela deve se guiar pela lei e não pelo rol, não por essa diretriz. Mas, claro, evidentemente é mais conveniente fazer essa diretriz. Mas numa situação como essa, eu vou sugerir que você converse com um advogado especialista em plano de saúde, um profissional capacitado, apto a conhecer essas regras todas, que conheça a lei e que possa lhe auxiliar eventualmente, fazendo uma análise cuidadosa, analítica e profissional do seu caso, a fim de entender o que fazer na sua situação. Será que seu caso é um caso para ser buscado via justiça? É um caso que você pode ingressar, por exemplo, com um pedido de liminar? Como é que é? O que vai se fazer a respeito disso? É muito importante que a gente consiga compreender essas questões todas e que um advogado experiente e especialista possa fazer uma análise cuidadosa e profissional do seu caso. Portanto, você vai procurar um profissional que pode ser até online, tudo isso é feito online hoje, porque até uma ação judicial, se necessário for fazer, pode ser feito de forma online e você então vai poder acessar isso com um advogado experiente especialista e tratar de tudo isso de forma online. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Isso é uma diretriz de utilização que foi pervertida, vamos chamar assim. Tem uma subversão, né? Porque isso deveria ser visto como um auxílio para a tomada de decisão médica, mas ela está sendo vista por uma operadora de plano de saúde como as condições completas e absolutas para que alguém libere um tratamento. E lembre-se, aqui na descrição, na resolução normativa número 465, você vai entrar no anexo 2, e ao entrar no anexo 2, você vai pesquisar então pelo nome da sua doença, ou eventualmente pelo nome do princípio ativo do seu medicamento, se for o caso, a fim de que você consiga compreender o que está previsto ali, né? Ou do tratamento também é possível que esteja lá assim, a fim de que você consiga compreender um pouco dessa diretriz de utilização. Que você fique bem, muito sucesso, eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Estou tentando desmistificar uma aula longa dentro das pós-graduações em que eu leciono, tentando condensar e levar uma informação de qualidade a você, a fim de que você possa aí tomar a melhor decisão do seu caso. Muito sucesso e até o próximo vídeo.